Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago e hoje faremos aqui mais um Upsolving aqui dentro do grupo de estudos. Desta vez um Upsolving da Maratona SBC de Programação, da primeira fase no caso, que nós participamos ali em Itajubá e que eu acabarei agora resolvendo algumas questões aqui com vocês, certo? Eu selecionei algumas questões aqui para a gente resolver e resolveremos aqui da mais fácil para a mais difícil, certo? A primeira questão que a gente tem é esse problema aqui, ó, João, que é o seguinte: diz que aqui tem um professor responsável, né, que é o João, para criar tarefas que são divididas aqui em quatro níveis de dificuldade, né, que é um, 2, 3 e 4. E esse professor quer saber quantas tarefas faltam para ser criadas, né? Que uma prova pode ser composta, uma prova, né, no caso é composta por no mínimo uma questão de cada dificuldade, certo? Então, da lista dos níveis que você já tem, você tem que descobrir quantas tarefas que faltam de ser criadas. Então, nada mais é do que você vai fazer, então, uma contagem, né, de quantos elementos distintos tem no na prova, né? Tipo, de quantas dificuldades distintas, né? São as questões da prova. E, no caso, como cinco são quatro dificuldades ao todo, você faz quatro menos a quantia de dificuldades distintas que tem aqui numa, numa prova, né? Assim, nas tarefas que ele já construiu. Então, por exemplo, aqui foram fornecidos uns, três e quatro, né? Então, como tem três distintos e falta o dois, né? Então, 4 menos 3, um que é a resposta, né? Que é uma dificuldade que está faltando, né? Que falta uma tarefa de nível 2. E aqui, nesse caso aqui, já tem as quatro tarefas, assim, as quatro dificuldades, né? No caso, dentro da prova. Então, como que a gente pode resolver essa questão? Então, a gente tem como entrada 10 números que podem ser inteiros de 1 a 4. Então, vamos lá. Então, temos aqui o for int igual a zero e menor do que 10 e mais, certo? Então, vamos dizer que eu estou capturando ali um valor x, né? Int x. Eu vou receber aqui o meu x. Uma maneira que a gente pode acabar fazendo é utilizando um set, que o set é uma estrutura de dados que não permite repetição. Então, como a gente pode fazer? A gente pode inserir, né, ficar inserindo o nosso x nesse set, que no final vai ter só o- os números distintos ali dentro do set. Por exemplo, se cadê? Se a gente pegar esse caso no set, a gente só vai ter um, 3 e 4, certo? Então vai ter três elementos no nosso set e a gente pode fazer 4 menos a quantia de elementos do nosso set, que aí no caso vai retornar o 1, certo? Então, como resposta, então a gente vai ter 4 menos o tamanho do nosso set, que é obtido pelo método aqui .size. E vamos fazer o teste aqui. Então vamos copiar esse caso aqui. Temos aqui 1, certo? E mais aqui abaixo, copiando. Temos aqui que falta nenhuma questão de nenhuma dificuldade. Então vamos enviar ali para o Judge, né? Essa prova está disponível no Codeforce, certo? Então, caso vocês queiram resolver as questões, dar uma conferida, vocês podem encontrar no Codeforce, certo? Então vamos submeter um código aqui. Problema J, C++ já está selecionado. Temos aqui o código e vamos submeter. É, já carregou aqui, então já está rodando o primeiro caso de teste. E passou, né? Uma questão mais tranquila.
Então, pessoal, agora iremos aqui então para a segunda questão mais fácil, que é o problema A. O problema A diz que uma empresa foi contratada ali num instituto e que ela tem um trabalho de analisar uma escola que tem M turmas e N frutas, no caso que a escola oferece N tipo de frutas, e com base numa pesquisa que essa empresa vai fazer, tem que determinar o menor número possível de alunos que a escola pode ter, certo? Aí nessa pesquisa, né, os alunos respondem quais frutas eles gostam, né, de cada turma. Então, tem aqui as restrições. Cada turma tem pelo menos um aluno, cada aluno pertence a uma única turma, cada aluno gosta de pelo menos uma fruta, e um mesmo aluno pode gostar de várias frutas. Então, dado a representação, né, de quantos alunos gostam de uma fruta em uma determinada turma, o problema é saber a menor quantia de alunos que a escola pode ter, certo? Então, como que funciona a entrada? Você tem que a linha da entrada indica a fruta e a coluna indica a turma, certo? Então, você tem que 20, 12 e 18 é da primeira turma, 15, 25 são da segunda e 14, 12, 10 e 10 é da terceira turma, certo? Então, como que a gente pode resolver esse problema? A gente pode resolver o problema da seguinte forma. Eu tenho que 20, 12 e 18 é, são respostas de uma mesma turma, certo? Eu quero minimizar a quantia de alunos que tem nessa turma, certo? Tem que falar, tem no mínimo tantos alunos. Então, o, como eu posso dizer que. Como eu posso retirar essa informação, né, no caso dessa turma? Vocês não concordam comigo que a quantia mínima de alunos é o maior valor que foi dada para uma fruta dentro dessa turma? Porque a gente pode pensar o seguinte, de acordo com as restrições, né, que como um aluno pode gostar de várias frutas, a gente pode pensar que todos esses 18 que votaram nessa fruta gostam também dessa fruta e que todos esses 12 também gostam dessa fruta, certo? E por conta disso, a gente pode pegar sempre o maior em cada turma e ir somando. Aí, como nesse caso aqui, ó, o maior dessa turma aqui é 20, o maior dessa turma aqui é 20, o maior dessa turma aqui também é 14. Então, 20 mais 20, 40 mais 14, 54 que é a resposta. E aqui embaixo também é a mesma forma. Aqui você tem 5, aqui você tem 3 e aqui você tem 6. Então, você tem 5, 8 e 14. Aqui, bateu aqui. Certo? Então, como a gente pode resolver esse problema? Vamos aqui. Vamos apagar. Então, vou ler. Como que eu vou ler ali? Vamos separar isso aqui de uma maneira melhor. Dá um zoom aqui no Code Blocks. Então vamos lá. Então você tem aqui NM. Você tem int NM sim NM. Então eu vou fazer aqui o for, né? For int i igual a 0 e menor do que n e mais e o outro for, né, para ler a matriz. 0 j menor do que m j mais. Então a coluna corresponde a minha turma, né? Então fazer o seguinte, para toda a turma eu vou ter que o máximo, né, que eu vou falar com m, vai começar como 0, certo? Ah, não, no caso eu não posso fazer isso. Eu vou, na verdade, então, declarar um vetor, né, que tem quantas turmas? Tem no máximo 1000, então vamos colocar 1010 aqui. Então, como na inicialização por padrão é 0, certo? Então, esse vetor vai armazenar o máximo de alunos, assim, o máximo não, né? O mínimo
de alunos numa turma tal, certo? Então, o mínimo de alunos da turma I, no momento, né? Não, na turma I não, né? Na turma J, né? Que é a coluna que representa a turma, vai ser igual, então, o, o máximo, né? Entre o que eu já tenho, né, na turma, a quantia de alunos que eu já tenho, e o valor que eu vou receber, né? No caso, eu vou falar que eu vou receber um valor X. Então, eu vou ter um 100x. E que o meu VJ vai ser isso, certo? Por fim, eu vou percorrer, né? For int igual a 0 e menor do que a quantidade de turmas que eu tenho, que é m e mais. Eu vou falar que minha resposta aqui começa como 0. E eu vou falar que minha resposta vai somando com vi. Certo? E por fim, eu printo a minha resposta. Então, beleza, eu vou fechar isso aqui, porque está um pouco interior. Vamos lá. Copiar essa entrada aqui. Ixi, o que será que eu apontei? Na dúvida, vector int v 1010 e 0. $54, isso. A dúvida já está aqui inicializando como 0. E agora esse caso aqui tem que retornar como 14. Beleza. Então vamos enviar. Então, vamos submeter. Essa aqui é a questão A. Copiamos. Choose problem. A letra A. Vamos submeter. Essas questões mais rápidas acabam bugando um pouco na plataforma. Aí aqui embaixo a gente já recebeu o retorno de que está aceito. E quando eu vou entrar aqui nas minhas submissões, vamos ver. Aqui, ó. Não, pera. Vamos reatualizar aqui. Daqui a foi aceita. Certo? Então agora vamos para a próxima questão. Temos aqui então a próxima questão mais fácil é a letra C, que é essa aqui, que diz o seguinte. Ele fala que já conhecia uma certa operação ali, certo? Mas o problema se resume no seguinte. Ele vai receber um polinômio, onde que vai ter coeficientes só 0 e 1, né? Onde, por exemplo, se eu tenho um coeficiente 1 ali aparecendo logo no começo, então eu tenho 1x elevado a um tal termo. E a brincadeira funciona o seguinte. Se o polinômio no momento tiver um termo constante, isso é tipo um número separado aqui, sem o x do lado, então, no caso, a Aline tem que multiplicar esse polinômio por x mais 1 e depois somar 1, certo? Caso não tenha esse termo, a Aline somente divide aí o polinômio por x. Aí com isso, tem aqui um exemplo e o problema quer que diga quantas operações são necessárias para chegar no 1 sozinho aqui, um isolado. Nesse caso aqui tá como 11 e tudo certo. Uma coisa que a gente tem que pensar aqui, ó, né, é a questão do grau do polinômio, certo? Como eu posso aqui, ó, de acordo aqui com ele, eu posso receber um polinômio de grau 20. E, caso tenha constante, eu posso acabar multiplicando por x mais 1. Então, ele pode se tornar como grau 21, certo? E uma coisa que a gente pode também notar é que como essa operação é feita quando tem uma constante e soma 1, quando acontece essa soma, o termo
A constante vira 2 e essa constante some. Porque tem um outro detalhe aqui no problema, que coeficientes maiores que 2 não podem surgir. Ou seja, se você tem um 2 isolado aqui como constante, ou você tem um 2x elevado a alguma coisa, esse 2 e esse 2x somem do polinômio, certo? Então, você tem esses detalhes, certo? Então, se eu tenho uma entrada aqui, ó, como x igual a 3, eu recebo um número a mais no meu vetor representando o polinômio. Então, se eu tenho esse 1001, quer dizer que eu tenho um x à terceira mais nenhum x à segunda mais nenhum x mais 1. Então, eu tenho x à terceira mais 1. E que é essa operação aqui, né? Que tá descrito aqui no enunciado. Você tem x à terceira mais 1, como tem um constante 1 aqui, você multiplica por x mais 1 e soma 1, acaba se tornando isso aqui. Como tem 1 mais 1 resulta no coeficiente 2, então ele some. Beleza? Então, de que forma a gente pode representar isso? Fazer essas operações? A gente pode resolver esse problema com simulação mesmo. E a gente faz o seguinte, ó. Vamos representar aqui esse vetor aqui, vamos fazer umas operações, ó. Então, vamos aqui no pegar o escalidral, ó. Vamos pegar aqui, ó. Então, temos ali um 001, certo? Cadê? Aqui, ó. 1, 0, 0, 1, certo? Então, você tem aqui que esse aqui é o coeficiente de grau 0, você tem aqui o coeficiente de grau 1, coeficiente de grau 2, de coeficiente de grau 3, certo? Então, você vai acabar, nesse caso aqui, ó, como você tem o 1 isolado, né, que é uma constante, então você acaba multiplicando por x mais 1. Então, vamos pegar para parar para pensar num termo isoladamente. Se esse x à terceira está multiplicando por x mais 1, como que ele vai ficar? Vai ficar, tipo, aqui, ó, né, no caso, x à terceira vezes x mais 1, fazendo, né, o nosso clássico chuveirinho, que você tem aqui x à terceira multiplicando x e x à terceira multiplicando x mais 1, você tem um x à quarta mais x à terceira, certo? E como você pode representar isso, né, pelo vetor, né? Então, se você tem 1 aqui no 3, né? Então, acaba aparecendo um bit 1 aqui antes e mais um bit 1 embaixo do peso 3, certo? Então, você acaba adicionando 1 antes, certo? E isso vale para todos aqui. Se você continuar aqui mais para frente, então você vai ter um bit 0 aqui, né? Bit 0. Vamos puxar. Bit 0. Aí agora essa constante 1 vai acabar produzindo um x, né? E além de manter um da constante, certo? Mas como depois você vai ter que somar 1 também, né? Além de multiplicar por x mais 1, como é descrito aqui no problema, que ó, multiplica por x mais 1 e soma 1, então acaba que, como só tem a relação da constante, e quando tem um coeficiente de 2 ele some, então essa posição aqui se torna zero, que acaba ficando x à quarta mais x à terceira mais x, que é essa questão aqui. E quando você divide por x, né, que no caso vai ser a opção de agora, você, tipo, por exemplo, quando você divide x à quarta por x, acaba se tornando x à terceira. Ou seja, ele vai para posição à direita, né, nesse caso, assim que a gente está representando. Então, esse 1 vai para cá, o 1 que estava aqui vai para cá, vai em um 0 aqui e aparece um
esse 1 aqui é movido para a direita. Então, você tem isso, certo? Que no caso resulta na expressão x à terceira mais x à segunda mais 1, que é o passo aqui, que é descrito aqui. Então, de que forma a gente pode fazer essa questão? A gente pode utilizar um vetor normal, se preferir, mas uma solução legal que a gente pode utilizar é envolvendo bitset, que é nada mais do que a representação de número binário, por assim dizer. Então, vamos lá. Então, vou ter um int n, né? E eu vou dar um sem nesse n. Uma coisa que a gente tem que atentar, né, é que pode ter grau 21, né? Que nem eu havia citado, né? Já que n pode ser igual a 20 e pode ter uma multiplicação por x mais 1. Então, vamos aqui inicializar um bitset de 24 valores, que vai ser o meu BS, bitset BS. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler de trás para frente. Int igual n e não é igual a 0 e menos. Por que a gente está lendo de trás para frente? Porque esse termo aqui, por exemplo, está elevado a... Assim, está multiplicando x mais elevado a 3, né? Está multiplicando x elevado a 3. Então, você tem aqui o termo elevado a 3, o termo elevado a 2, o termo elevado a 1 e o termo elevado a 0. Então, o último termo vai ser o termo elevado a 0. Então, vou pegar aqui, ó, bit. Então, sem bit. E vamos atribuir esse bit no nosso bitset, né? Que é igual a bit. Beleza. Então, vamos ter aqui, ó. Além desse PS, a gente vai ter um bitset aqui para representar o nosso 1, que vai receber 1, certo? Vai ser inúmeros zeros ali com 1 no final, indicando 1 em binário, por assim dizer. E quando a gente vai fazer essa operação enquanto o meu bitset for diferente desse 1, certo? Enquanto o meu número binário for diferente de 1, eu vou fazendo a operação, incrementando a minha resposta e no final printando ela, certo? Então aqui ó, vamos aqui, ó, colocar nossa resposta e ela vai ser o seguinte: eu tenho que analisar o meu último bit, né, se tem uma constante ou não. Então eu tenho que verificar se o meu bit na última posição, né, no caso termo constante elevado a 0, né, for igual a 1, ou no caso eu posso falar que só se eu tenho esse bit aí que já vai tornar verdadeiro. Então o que eu faço? Eu tenho que multiplicar por x mais 1 e depois soma 1, certo? E como eu posso fazer essa operação em binário? Como que eu posso fazer? Vamos pensar o seguinte. Vamos voltar a esse caso aqui, né? Temos aqui 1, 0, 0, 1, certo? Você não concorda que para cada, assim, multiplicando só pelo meu x, vocês não concordam que é a mesma coisa de que... Cadê? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar. É a mesma coisa que eu aplicar uma operação ou no 1, 0, 0, 1, 0. Porque como eu multiplico por x, surge um bit à esquerda, certo? Surge um bit à esquerda e você acaba aplicando o operador OU, que acaba se tornando 1, 1, 0, 1, 1, certo? E isso levando em consideração só a multiplicação por x, certo? Mas aí depois, como você vai, né, somar por 1 aqui embaixo, agora levando em consideração o 1. Na verdade, esse aqui leva em consideração a multiplicação por x mais 1, certo? Porque
O mais 1 quer dizer que eu mantenho o meu polinômio e somo, no caso, pela multiplicação por x, eu somo com os, os x elevado a uma potência maior, né? Que assim, se eu tenho x à terceira, eu somo aqui um x à quarta, né? Que gera pela multiplicação por x. Se eu tenho um termo constante multiplicado por x, vai retornar um x. E juntando com o operador ou, vai retornando isso aqui. Aí agora você tem os casos, o caso, né, que se você somar 1 com 1 vai dar 2 e que tem que zerar, certo? Então, o, o que caso você vai ter, certo? Você tem os casos aqui, ó, que 1 com 0 deve retornar 1, 0 com 1 vai ter que retornar 1, e 1 com 1 vai retornar 2, que vai resultar em 0. E o que isso dá pra gente? Isso é basicamente a ideia de uma operação XOR, que é nada mais é do que o seguinte. A operação XOR, se você tem dois números diferentes, retorna 0, assim, tanto aqui, não, dois diferentes, no caso, perdão, dois diferentes retorna 1, né, que é o exclusivo. E se você tem dois iguais, retorna 0. Então, automaticamente, você tem o bit desligado com a operação XOR. Então, se já houver um retorno de 2, já é zerado. E se você tem dois diferentes, né, já retorna 1. Então, o que eu tenho que fazer, né, no caso nessa questão? O meu bit 7, então, se torna o meu bit 7 atual. XOR, que é representado por esse chapéu. Essa sequência de bits, né, movida 1 à esquerda, certo? Então, seria meu bit 7 sendo movido 1 bit à esquerda, certo? E XOR também com essa minha soma do 1, que é representada aqui pelo meu bit 7 1, que a gente inicializou aqui em cima, certo? Então, essa atualização, certo? Caso contrário, a gente tem a divisão. E o que consiste a nossa divisão? Se, por exemplo, aqui, nesse caso, se eu tenho um x à terceira dividido por x, ele se torna um x à segunda, certo? No caso, por exemplo, aqui, se eu tenho só um x à terceira isolado, acaba se tornando só um x à segunda. Então, que nada mais é do que mover o bit uma casa à direita. Então, você tem, por exemplo, bs igual a bs movido por uma casa à direita, que pode ser resumido por essa atribuição aqui, certo? E por fim vai ser printada a minha resposta. Então essas operações aí dentro do polinômio são simplificadas pelo meu operador bitwise aqui no bit 7. Certo? Então vamos fazer o teste. Vamos aqui pegar o meu. Então tenho 31001 que retornou 11. Então beleza. Vamos aqui. Temos aqui 2100 que retornou 2 aqui embaixo. 0 e 1 que retornou 0 ali embaixo também. Temos 2101 que retorna 6. 2101 que retornou 6. Então, vamos aqui. Essa questão é a questão C. Certo? Coletivo polinomial. Vamos submeter. Vamos conferir. Ele está rodando os casos de testes. Foi aceito. Então, boa. Então, pessoal, agora a gente vai para o próximo problema mais fácil, que é o problema M, muralhas reforçadas. Ele nos diz o seguinte: é fornecido um segmento de muros aqui de vários blocos, né? Tipo aqui o primeiro segmento aqui tem, a primeira parte aqui do segmento tem 5 blocos, esse aqui tem 4. Aí também é nos fornecido N, né, que é a quantidade desses, assim, do tamanho do segmento, e um inteiro K.
Aí o que que a gente tem que fazer com esse esteiro K? A gente seleciona uma posição e vai adicionando bloco no segmento e decrementando. Se eu tenho K igual a 5, eu tenho que começar nessa posição, certo? Aí eu somo 5, aí esse segmento aqui dá 8, aí vai o 4 para este e 3 para esse. Vai decrementando e adicionando à esquerda. Então adiciona 5 aqui, nessa posição que eu escolhi, 4 nessa e 3 nessa. Aí, com isso, o menor segmento que a gente consegue obter nesse caso, menor, continua sendo 1, certo? Se eu insiro os blocos aqui. Agora, esse problema quer que a gente encontre o maior menor segmento. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui dá 3. A gente pode adicionar o 5 aqui no reforçando primeiro já direto, a gente consegue 8. Já se a gente adicionar no último, a gente no caso assim, adicionando 5 aqui, a gente consegue 8 nessa primeira posição, o menor segmento se torna 4, certo? Se a gente adicionar aqui no último, a gente consegue 12 aqui, mais 12 aqui, né, que adiciona 4, aqui adiciona 3 vira 10, adiciona 2 aqui vira 6, adiciona 1 vira 4, né? E o menor então se torna 4 novamente. Mas o maior menor segmento que a gente pode obter é adicionando a partir do segundo, que aí você consegue 9 aqui e 7 aqui, que no final o menor segmento adicionando a partir daqui vai se tornar o 7, né, que é o maior menor segmento que a gente pode obter, certo? Então o exercício quer que a gente encontre isso. E como a gente pode resolver esse problema? Pensando assim trivialmente, a gente pode percorrer todo o muro e testar todas as maneiras, né? Testar adicionando aqui, vendo qual é o número menor, adicionar aqui, ver o menor número, adicionar aqui, ver o menor número e fazer todas as possibilidades, né? Nisso, a gente tem uma solução n ao quadrado, certo? Porém, o nosso n aqui é 10 a quinta. E o n ao quadrado, então, daria 10 a décima. E a gente, em maratona, sempre busca soluções de, no máximo, 10 a oitava, certo? Então, não é uma solução ali que a gente gostaria, né? Já que provavelmente dá DTLE, né? De acordo com a complexidade esperada. Então, com isso, a gente teria que buscar uma solução ou uma ODN, né? Que seria a melhor de todos aqui nessa ocasião, ou uma ODN log n, né? Que a gente poderia conseguir. A gente consegue uma solução ODN utilizando uma estrutura chamada MinQuery, certo? Que vocês podem dar uma olhada melhor no CP Algorithms aqui, que você consegue o menor elemento ali no vetor e uma aplicação que o próprio artigo aqui mesmo sugere é encontrar o mínimo para todos os subarrays. Então, essa é uma estrutura que pode ser utilizada, mas não é a resolução que eu farei. E você pode resolver com n log n, fazendo uma aplicação de busca binária na resposta, certo? Então você pode fazer uma aplicação de busca binária na resposta para conseguir uma solução n log n, certo? Então vamos resolver dessa forma, né, em n log n. Então eu vou ter um int n e o meu k, certo? E eu vou ter o meu vetor, né, que no caso vou aqui definir nosso max n, de qual que é o tamanho do vetor, 10 a quinta. Então 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar uns 10 a mais por garantia. Então vou ter um int v, né, max n. Ou como eu gosto aqui de fazer de acordo com o problema, aqui é o x aqui. Então deixa eu tirar isso aqui. Então vamos receber aqui então nosso n e o nosso k, certo? E vamos receber aqui os valores do nosso vetor i menor do que n, i mais, e receber aqui o
valor do nosso vetor, certo? Então, como funciona essa aplicação de busca binária? Essa busca binária, eu vou chutar um valor, e se esse valor for satisfeito no... Assim, por exemplo, vou chutar o mínimo, né? Se eu conseguir atingir esse mínimo adicionando K no segmento, quer dizer que os números menores eu consigo atingir, certo? Então eu não preciso testar os menores, então eu testo só os maiores. Então, por exemplo, ó, cadê? Vamos pegar esse segmento aqui, certo? Deixa eu apagar isso aqui que é das outras questões. Então, eu tenho esse segmento de muro aqui, né? Por exemplo, eu chego na minha busca binária que eu quero testar o 6, certo? E eu tô com o 6 à esquerda e sei lá, o 8 à direita, né? Então, como que eu consigo verificar se... Ah, não, pera. No caso, o elemento à esquerda é o 4 e o direita é o 8, e pela busca binária, né, que no caso eu sempre chuto o meio retorna 6, por exemplo. Então, como eu verifico se o 6 é uma possível resposta minha, certo? Eu quero atingir o 6, certo? Então, o segmento que eu quero atingir no mínimo é o 6. Então, eu percorro da direita para a esquerda e vejo se eu consigo atingi-lo, certo? O 7 é maior ou igual a 6? Sim. Então, eu não preciso utilizar meu K, né? O 8 é maior ou igual a 6? Sim. Eu não preciso utilizar meu K. O 7 é maior ou igual a 6? Sim. Também não preciso utilizar meu K. Agora o 4. O 4 é menor do que 6, certo? Então eu preciso utilizar meu K. Então o meu K, que no caso naquele enunciado vale 5, então aí no caso eu tenho que levar em comparação. Ó, 4 mais 5 é maior ou igual do que o meu 6? Sim. Então eu consigo continuar iterando. E agora eu... Então eu decremento meu K e agora analiso a próxima posição, né? 3 mais 4 é maior ou igual a 6? Sim. 7 é maior ou igual a 6. Então 6 é uma possível solução, certo? 6 aqui é uma possível solução, então 6 passa a ser a minha esquerda. E o próximo que eu vou chutar é o 7, né? Eu consigo chutar o meu 7, né? Então, vamos, vamos aqui então apagar. Cadê a borracha? Essa aqui é a borracha. Então, beleza. Então agora vamos voltar aqui para o nosso caso, né? Nosso K aqui começa como 5 e chutaremos o 7, né? Eu consigo, no caso, aqui eu consigo atingir o 7, aqui eu consigo atingir o 7, aqui eu consigo atingir o 7. Agora aqui eu tenho que fazer o teste. 4 mais 5 dá 9, né? Então 9 maior ou igual a 7 que eu estou chutando? Sim, então beleza. E decremento meu K, né? Já que eu comecei a utilizar ele. E agora nesse caso 3 mais 4 é maior ou igual a 7? Sim, eu consigo atingir meu 7. Então o 7 é uma possível resposta, né? Tipo, por exemplo, se eu conseguir que o 7 é uma possível resposta, todos os números menores que 7 eu não preciso testar, certo? Porque 7 já é a resposta que eu quero. E, por fim, a gente vai testar um caso que não dá certo, que é o 8, né? Que a gente vai ver aqui o seguinte. Cadê? Vamos apagar esse 6, 7. Não, aqui, no caso a gente vai testar então pro 8. Aí pro primeiro elemento que a gente vê aqui, que no caso vai ser 7, eu já vou ter que utilizar o meu K, né? Então, vai dar 12 aqui. 12 é maior ou igual a 8? Sim. No caso, vamos fazer aqui, ó. Eu deveria ter feito assim desde o começo. 7 mais 5 dá 12. 12 é maior que 8? Maior ou igual? Sim. Então, eu já usei meu K, o K é igual a 5 bateu. E o 4. Eu vou utilizar aqui no 8. O 8 já é maior ou igual a 8, mas como a gente está usando o K, a gente já adiciona, né? Então, 12 é maior ou igual a 8? Sim. Então, beleza. Então, aqui temos o 3 agora, para esse caso. 7. 7 mais 3 é maior ou igual a 8? Sim. Então, temos aqui o 10. Certo? E agora eu vou ter K igual a 2, né? 4 mais 2 é maior ou igual a 8?
Não. Então, já, já como aqui dá 6 e 6 já é menor, então eu já posso parar a iteração. Mas a gente veria que a gente adicionaria 1 ao 3 ficaria 4 e esse seria o nosso vetor final. Então, o 8 já não, a gente não consegue alcançar. Então, nesse caso, a nossa resposta então seria o 7 que a gente testou anteriormente. Beleza? Então, vamos continuar aqui então. Então, vamos fazer a nossa busca binária, né? A nossa resposta aqui então pode ser no mínimo 1, né? Que a gente tem que. Os segmentos ali pode ser no mínimo 1. E no máximo, a gente tem 10 a nona, que a gente pode receber um vetor cheio de 10 a nona assim. Mais um 10 a quinta ali, supondo. 10 a nona mais 10 a quinta. Que pode ser a nossa maior resposta, né? Baseado. Então, posso definir aqui, ó, um infinito como 2 10 a nona ali para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para a gente não estourar. Então, como funciona a busca binária? A gente teria então int l igual a 0, que é a nossa esquerda, r igual ao infinito. Então, beleza. E enquanto o nosso r menos l for maior do que 1, né? Enquanto a gente tiver a nossa diferença, a gente vai fazendo o teste, né? Então, se for possível... Não, no caso, a gente tem que ver o nosso m. Nosso m, então, é igual a r mais l sobre 2. No caso, é o nosso meio, certo? Eu tenho que verificar se é possível fazer a solução utilizando o m. Então, eu falo que a minha esquerda se torna m. Não, minha esquerda se torna m, porque para todas eu não preciso calcular para soluções menores. Caso contrário, né, eu falo que minha direita se assuma m. Se assume m, porque não tem soluções maiores do que m, maiores ou iguais a m, que funcionam, né, nesse caso. E por fim, o nosso resultado vai ser armazenado na esquerda. Então, a gente já dá certo no nosso L. Aí agora a gente tem que incrementar o retorno para ver se é possível ou não, certo? Então, se é possível, né, dado um int x, né? Então, que nem a gente viu, a gente percorre o nosso vetor, né, da esquerda para direita. Então temos aqui que da direita para esquerda, né, de int i igual a n menos 1, enquanto i for maior ou igual a 0 e menos menos. Então eu tenho que ver o seguinte. No caso eu tenho que guardar uma referência do meu k, né, para não perder ele. Então, nitkzinho igual kzão. Aí eu faço o seguinte. Se a posição do meu vetor já for maior ou igual do que o valor que eu tô chutando, eu posso simplesmente continuar, né? Eu posso simplesmente continuar a minha iteração. Aí agora, eu vou ter também uma flagzinha, só para indicar se eu já estou utilizando o meu K ou não. Então, por padrão, eu não estou utilizando o meu K. Aí, no caso, se o VI for menor do que o meu X, já quer dizer, assim, no caso, se eu já entrar, então eu já, por padrão, já estou utilizando o meu K, né? Se passar desse laço aqui, por padrão, eu já estou utilizando o meu K, então eu posso já deixar essa flag aqui à toa mesmo. Então, eu tenho aqui a flag sendo utilizada. Aí eu tenho que fazer a verificação. Se o meu VI mais o X, né? Mais X não, né? Mas meu K atual for maior ou igual do que o valor que eu estou chutando, então quer dizer que eu posso continuar, certo? Mas do contrário, se for menor, então quer dizer que eu já posso retornar false, porque já não é uma resposta possível. Beleza? E por fim, eu tenho que, se o meu K for maior que 0, eu já decremento o meu K, né, para a próxima iteração. E no fim, caso esse for passe, eu retorno que o meu x é uma solução possível, certo? Então essa é a lógica para implementar a validação aqui, se o valor que eu estou chutando é uma solução válida ou não. No caso, meu vetor é o x, né? Então, se eu tenho um valor
um valor val aqui. Então eu tenho esse valor aqui, valor aqui. E o meu vetor é um vetor x, né, para bater com o enunciado. E eu sim, x. Beleza. Então, vamos fazer o teste aqui. 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Retornou 6, né, que é a nossa solução esperada. Então, temos aqui então 6 e 1. 3, 3, 1, 3, 3, 3. Que é 2 mesmo. E o nosso caso aqui, que é um pouco mais difícil, é 3, 4, 7, 8, 7. Que retornou 7. Então vamos ver se o Codeforce aqui aceita. Então vamos submeter. Vamos copiar aqui. Minas Gerais. Vamos lá. Então tá rodando aqui os casos de teste. Deu WA num problema, então acho que eu devo ter errado a busca aqui. Nesse caso da busca. Na verdade é o seguinte. É que no caso, eu tenho que verificar se minha flag é falsa aqui, né? Porque se... Não, no caso eu tenho que verificar se minha flag é falsa aqui mesmo. Porque, por exemplo, se eu encontrar um valor aqui, um valor aqui que já satisfaz, né? Que eu não precisa somar o meu K e a minha flag já tiver verdadeira, então eu acabo esquecendo de decrementar aqui, porque eu tenho que decrementar, né? Independente, né? Se minha flag estiver ativa. Então eu não passaria nesse decremento sem a minha flag. Então, agora deve solucionar. Ixi. No caso, então, a gente pode ter dois problemas aqui. Vamos só inserir essa flag aqui, caso realmente nosso xi for menor do que o val que a gente está chutando. E por fim, eu acho que por conta de estar somando esse 2 vezes 10 a nona aqui com L, pode acabar dando overflow, certo? Então vamos fazer o padrão aqui, ó. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar um aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Que a gente, né, tem a suposição de que pode ser no máximo aqui, ó. 10 a nona mais 10 a quinta. Então vamos respeitar esse limite, certo? Então vamos submeter aqui de novo. Cadê essa aqui? É o M. É isso. Pode ter dado problema de overflow ou de que isso aqui não é válido, por mais que eu imagino que seja, né? Que o flag igual a true eu posso manter. Vamos submeter aqui sem esse if, que aí a gente testa para ver se é o overflow mesmo o problema. Cadê? Tá sumindo a flag ali. O problema mesmo era o overflow. Então, era isso. Então, esse foi o problema resolvido aqui. Então, agora o nosso próximo problema que a gente vai resolver é o problema I. Que basicamente você tem aqui essas estrelas, né? Que são posicionadas. Você tem que necessariamente... a estrela seguinte está sempre alinhada com a estrela anterior. Tipo, ou você vai ter um x igual ou um y igual, certo? Nesse caso aqui tem um y igual. E dessa para essa você tem um x igual. E assim, você tem que sempre essas estrelas vão estar alinhadas. E o problema quer dizer, assim, no caso, o problema quer descobrir o maior raio que a primeira estrela pode ter, certo?
que no caso o raio de todas as estrelas tem que ser sempre maior ou igual a 1, certo? E caso não seja possível, né, definir ali a órbita, né, se nenhuma satisfazer, né, se tiver uma irregularidade, você torna -1, né, que é indica o impossível. E então como que a gente pode resolver esse problema aqui? Então temos aqui o seguinte. Vamos pensar aqui, ó, num vetor de distância, certo? Vamos pensar aqui, ó, a distância zero. Cadê? A distância zero aqui, imaginando um vetor, a distância zero é a distância que está entre as duas primeiras estrelas aqui, certo? Então, que é igual a... Vou falar assim, só representar aqui, ó, a distância entre a estrela 2 e a estrela 1, né? Supondo. E que dê um assim sucessivamente, certo? Então, o meu primeiro raio, que eu vou chamar aqui de R, tem que ser menor do que a distância entre a distância que tem entre as primeiras estrelas, certo? O meu raio tem que ser menor do que essa distância, certo? Agora, como eu faço para descobrir o raio da segunda estrela? Você tem que o raio da segunda estrela, tipo, o meu raio da segunda estrela, eu vou ter então a distância da minha estrela menos o raio anterior, né? Por exemplo, se eu definir um raio para essa estrela, o raio da minha outra estrela vai ser a distância que eu tenho dentre esses dois menos o raio da estrela anterior, certo? Mas você tem um limite, né? Você tem que respeitar a distância que você tem em relação à próxima estrela, certo? Então, tem que ser menor do que a distância entre as próximas duas. Que, isolando aqui o nosso R, você vai ter que o meu R é maior do que D0 menos D1, certo? Porque o R passa para esse lado e o D1 é retirado aqui desse. Então você tem que R, que vai estar desse lado, é maior do que D0 menos D1. E se eu vou considerar uma próxima estrela, né? Você tem que o raio anterior, né, da estrela anterior, é essa aqui, certo? Você tem que o raio da estrela anterior é essa, certo? Então você vai ter que a próxima distância, né, que no caso vai ser D2, menos o raio dessa estrela, né, tem que ser maior. Não, pera, menos isso. Não, pera. No caso, você vai ter o seguinte. Não, pera, deixa eu repensar aqui. Não, na verdade, por exemplo, o raio da estrela anterior, né, é D1 menos o... Não, no caso, o raio da próxima estrela, né, vai ser a distância, né, no caso, menos o raio da segunda órbita, né, que no caso, o raio da segunda órbita é esse, certo? Então, você tem que isso aqui é o raio da segunda órbita e isso tem que ser menor do que D2, né? E ajeitando aqui, ó, deixando assim, distribuindo o negativo, você vai ter menos D0 mais R, que deixando meu R isolado, então você tem que R é menor do que D0 menos D1 mais D2, certo? E para próxima distância, né, que vai ser que vai ser a próxima órbita, né? Então você tem D2 menos o raio, né, do antigo, que é definido por isso aqui. Que, no caso, você tem o que é menor do que a próxima distância, que seria um D3.
que fazendo a distribuição você terá menos aqui, mais aqui, menos aqui, e que isolando o R ficaria que R é maior do que D0 menos D1 mais D2 menos D3, certo? Então, passando aqui um pouco para cá, você tem aqui meio que um sistema, uma inequação aqui, onde que aqui você tem uma variância entre menor, maior, menor, maior, e quando você insere mais uma distância, você vê que o sinal muda, né? Se eu estou analisando a distância par, você insere ela como positivo, e se eu estiver analisando uma distância na posição ímpar, você insere ela negativa, certo? E quando você insere ela negativa, o meu R tem que ser conferido de ser maior, e quando eu insiro uma distância numa posição par, tem que conferir se é menor, certo? Então, com isso você acaba descobrindo uns limites mínimos e máximos, né, do valor da, da órbita da nossa primeira estrela, e você tem que utilizar isso para resolver o problema. Então, vamos ler aqui. A gente tem então o inteiro n, eu vou ter um inteiro x, y, e eu vou ter um leste x, leste y, certo? Então vamos receber aqui o nosso inteiro n, e vamos receber aqui, ó, nosso primeiro x e o nosso primeiro y, certo? Aí depois a gente faz aqui igual a 1, né, já que eu recebi uma, e menor que n, e mais. Com isso eu recebo meus próximos x e y. Então beleza. No caso, eu vou ter que no final dessa interação, né, meu último x vai ser igual a x, meu último y vai ser igual a y. Então beleza. Agora, como que funciona o trabalho aqui? Eu sempre tenho que conferir a distância, né, minha distância atual, né? Então, minha distância atual, se eu vou inicializar minha distância, então eu vou ter que minha distância, como eu sei que eu tenho que umas estrelas alinhadas, eu não preciso preocupar em fazer raiz, nem nada, só a soma já basta. Então, eu tenho que minha distância então vai ser absoluto de x menos leste x mais absoluto de y menos leste y. Então, beleza, então essa é a minha distância atual. Agora, então eu tenho que preocupar com essa soma, sabe? Eu preocupar com essa soma, né? Então, eu vou ter uma variável soma aqui, começa com 0. E minha soma vai ser o seguinte, né? A soma vai ser mais igual. Você vê que eu sempre somo a distância baseado na posição do meu vetor, né? Então, eu vou ter no caso aqui, qual a minha distância? Minha distância é dist, vezes o sinal que eu tenho que conferir, né? Eu tenho que ver se vai ser positivo ou negativo. Então, vai ser o seguinte. Como que eu calculo? Se eu estiver numa posição... No caso, aqui vai inverter, né? Porque eu estou começando com 1. Então, 1 seria a minha primeira distância, que é o 0. Então, se for ímpar, eu tenho que ver o negativo, né? Se for par, eu tenho que adicionar um positivo. Então, se eu tenho que meu i sobre 2 é um 1, então eu multiplico por 1. Do contrário, eu multiplico por menos 1. Esse aqui é um operador ternário que
Se eu tenho que essa condição aqui satisfeita, o meu valor se torna esse. Se eu não tenho, se essa condição não é satisfeita, né, no caso, meu valor se torna este daqui. Então eu já tenho a soma, que é esse lado aqui, certo? Aí agora eu tenho que fazer uma verificação, né? Se eu estou numa posição par ou não. Com isso já vou criar duas variáveis aqui, ó, que vai ser o meu menor e o maior, né? Como que eu descubro aqui então o menor? Meu menor, assim, vai ser 0, porque no caso eu tenho que no mínimo o raio de todas as estrelas é 1, então eu posso atribuir como menor é 0. E o maior, a maior órbita possível, vai ser então, temos aqui então 10 a nona. Temos aqui então 10 a nona. A maior órbita possível então pode ser no caso, eu posso receber menos 10 a nona ou mais 10 a nona. Então, posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a maior é 2 vezes 10 a nona aqui. Acredito que não vai dar overflow que nem o outro caso, não. No caso da busca a gente somava, então, por conta da soma, dava overflow. Mas, enfim. Agora tem que fazer a verificação, né? Se meu i sobre 2 for igual a 0, então eu tenho no caso, se eu for uma par aqui, né? Se eu tiver no caso aqui, ó, 1, a primeira iteração corresponde ao D0, né? Então, se for igual a 1, eu faço o meu R tem que ter no mínimo um valor, né? Então, meu menor vai ter que ser então o máximo entre o menor que eu tenho e a distância. A distância não, né? A soma que eu fiz, né? Caso contrário, eu tenho que o maior tamanho que eu posso obter, né, é igual ao mínimo entre o maior que eu tenho e a soma que eu fiz. Porque esse aqui, ó, cadê? Não, né? No caso, é o contrário. Aqui é, não, pera, no caso aqui, se for múltiplo de 1, quer dizer que eu tenho que fazer o D0, que é a minha primeira iteração. Ou seja, eu tenho que o R tem que ser no máximo a soma que eu fiz. Então, no máximo a soma que eu fiz. E do contrário, o meu R pode ser o menor valor entre esses dois. Ou quer dizer, o meu menor valor que ele pode assumir é o maior do que esses dois. Porque aqui, ó, nesse caso, meu R pode ser um valor maior do que a soma que eu fiz, né? No caso, esse cálculo. Então, meu R pode assumir qualquer valor desde que seja maior do que essa soma. Então, como o meu R é maior do que essa soma, então... Não, esse é o do mínimo. Então, o meu R tem que ser minimamente maior do que essa soma. Então, mínimo, esse aqui é o mínimo. E esse aqui limita o máximo, o maior. Esse aqui limita o maior, esse aqui é o menor, esse aqui é o maior, esse aqui é o menor. Então, beleza. Então, a primeira iteração é maior, então, como a primeira iteração é 1, então, para todas as ímpares. Então, é o maior mesmo. Então, do contrário, é só o menor. Então, no fim, eu tenho que dar um cout, eu vou fazer um cout utilizando ternário. Se o meu menor for menor do que o meu maior menos 1, então isso quer dizer que eu consegui uma resposta, certo? Que vai ser então meu
maior. Caso contrário, minha resposta é -1. Então vamos verificar. Fazer a verificação. -1. Então vamos ajeitar aqui isso aqui. Vamos ajeitar umas questões de precedência. Quais que são levadas em consideração. -1. Qual que será o nosso erro? Tem uma questão aqui. A gente sempre tem que printar quem é o maior -1, né? Por conta de que o... Como é que fala? É porque a gente está desconsiderando essa questão aqui no cálculo. É por isso que a gente tem que tirar 1 depois. E a gente tem o seguinte, temos que inverter aqui, ó. Teste x menos x. Teste y menos y. Então, beleza. Vamos fazer o teste. -1 também. Então, o que será que a gente errou na nossa lógica? Ah, mas assim vai funcionar mesmo. Aqui é maior entre os maiores e o menor aqui. Entre o... Então, vamos lá. Agora deve funcionar. 3. Então, beleza. Então, esse aqui é impossível. Possível mesmo. E essa próxima aqui. 2. Então, beleza. No caso, vamos enviar então. É o nosso problema I. Então, vamos ver se passa. Tá em fila, em fila. Vamos ver quando a fila anda. Parece que a fila não quer passar, não. Não quer passar o código de jeito nenhum. Vamos esperar então. Acabou que nossa solução passou. Aí o problema realmente era meio que modelar essa inequação e encontrar limite superior ou inferior e verificar se é um limite aceito e fazer verificar, né, no caso essa questão de todas as órbitas serem no mínimo 1 e modelar aqui essa inequação. Então, era isso. Agora então vamos para a última questão que a gente vai resolver nesse upsolving, que vai ser o problema L. Esse problema L tem um enunciado gigante, mas a gente vai destrinchar aqui mais as informações mais importantes. Então aqui vai ser o seguinte. As informações mais importantes são essas aqui, ó. O cara meio que associou cada palavra de um dicionário a um ponto num plano cartesiano. Então, aqui nas entradas, como a gente vai ver, ó, você tem uma palavra que é associada a um ponto x e y, aqui um vetor. Certo? Aí você terá também uma fonte, tipo que é um texto. Que é um texto aqui, onde que seria meio que sua base para consulta. Esse daqui, né? Aí você vai fazer um processamento em cima daquela base de consulta. Então você receberá aqui umas queries aqui embaixo, ó, onde que é composto aqui por uma frase, né, de tantas palavras aqui. E o enunciado, então, baseado nessa fórmula aqui, ó, que é descobrir a palavra mais apropriada para colocar na frente dessa frase, que é, por exemplo, star, 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 colocou wars aqui, ó, na direita. Baseado neste cálculo aqui. Que seria este cálculo, né? Você tem a palavra no dicionário representando um vetor e uma palavra candidata representando um vetor.
Uma palavra seria candidata se você tivesse como eu posso dizer? A palavra seria uma candidata se você respeitasse o seguinte: no momento que você fazer a consulta, você vai ter o inteiro K, certo? E com isso, você verificará por exemplo, aqui, ó, percorrerá essa base de conhecimento e, por exemplo, eu quero saber se D é uma palavra candidata, né? O, tem alguma frase de 3 palavras antes que bata com esse daqui? Não. Peace também não tem. D não tem. War não tem. D também não tem. D também não tem. Star não tem. Agora esse star, né? Antes de star tem este star, né? Que é a última palavra desta frase aqui, certo? Então, o wars, esse star, né? Na verdade, seria uma palavra candidata no. Esse star aqui seria uma palavra. Não, esse star aqui mesmo seria uma palavra candidata porque você tem uma palavra antes. E esse K indica o máximo. Então, você tem que ter no máximo. Você analisa no máximo 3 palavras anteriores, né? De acordo com a base de conhecimento. Aí esse wars tem um star antes, né? Então, o, o wars também se torna uma palavra candidata. E você vai ver que esse peace também vai se tornar uma palavra candidata porque tem um star antes, certo? Então, peace, star e wars se tornam 3 palavras candidatas. Aí, com isso, você tem que fazer esse somatório para ver qual palavra do dicionário, né, que você consideraria esse daqui, se satisfaz o problema. Aí, por exemplo, aqui, vamos ver um outro caso aqui. Nesse caso do D, o D teria então Peace, War, Trek e Stars como classificadas. E acabou retornando Peace. E esse Star aqui, ó, o Peace até seria uma palavra candidata se levasse em consideração 1. Mas você teria o Wars com uma maior prioridade, porque você teria 2 batendo, né? Que termina com Star. E antes de Wars também tem Star. Então você retira o Peace, né? Que só tem um Star, e leva em consideração somente o Wars porque tem Star. Então beleza. Mas assim, mas isso não necessariamente quer dizer que o o Wars seja necessariamente a resposta. Porque tem esse cálculo aqui da distância. Que nem a gente viu aqui, ó. Que você tem aqui, ó, como candidatas Wars, Star e Peace no primeiro caso e acabou dando Trek, né, como resposta. Então a gente tem que modelar esse problema. Então eu já citei nessa comparação de acordo com as últimas palavras de cada consulta e a base de conhecimento. Mas a gente pode também fazer uma redução desse somatório, que assim faz o somatório de produto interno, que o produto interno aqui é definido já aqui, ó. Eu sempre vou ter o meu V sendo o D e o W vai ser percorrer as palavras candidatas, né? Então vamos aqui nesse caso draw, ó. Então se eu tenho aqui, ó, que o meu D é igual a x0, y1, né? Então eu vou ter que o meu somatório vai ser, por exemplo, não, x0 e y0, né, perdão. Então, como eu vou multiplicar esse D por todo mundo, você vai ter então x0, x1 mais y0, y1. Aí eu somando outra candidata, né? Se tivesse, você vai ter x0, x2 mais y0, y2. E assim sucessivamente. Você vai ver que o x0 vai estar multiplicando todos os x e o y0 vai multiplicar todos os y. Então, eu posso fazer o x seguinte, eu posso transformar isso numa distributiva, né? Então, eu posso somar os x de todas as palavras candidatas e também somar o y, né, de todas as outras palavras
candidatas, né? Então eu posso resumir esse cálculo a isso. Enquanto eu vejo se uma palavra é candidata ou não, né? De acordo com a força do K, eu faço a soma e depois eu multiplico pelas palavras do dicionário, certo? Uma coisa que a gente pode levar em consideração aqui também nesse problema é que todas as palavras que são fornecidas aqui são diferentes e se tiver palavras novas aqui, a gente também faz uma indexação no nosso vetor. Então, o que nós faremos aqui, ó? Vamos ajeitar aqui. Vamos apagar aqui as coisas do último exercício e pegar aqui. Então, vou começar com um int n sem n e enquanto eu tivesse n menor do que n e mais, eu vou ter que ler então uma palavra, uma posição x e uma posição y, né? Então, no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui como letra maiúscula, que eu vou, no caso eu vou ter um vetor das minhas palavras, né, do meu dicionário, que, no caso eu vou dar um vector string no meu dicionário, e eu vou ter meus x e os meus y, né? Que no caso, cadê? Quantas palavras que eu posso ter diferentes? Eu vou ter 10 área terceira lá no começo, né? Eu vou ter mais 10 a terceira na base do conhecimento e eu posso ter 10 consultas de 8 palavras. Então, acho que um 10 a quinta deve ser mais do que o suficiente. Um, dois, três, quatro, 5. 10 a quinta deve ser mais que o suficiente. Mas vou ter também uma coisa, eu também vou ter um map para transformar a minha string em um inteiro, para ficar mais fácil de manipular. E eu vou ter uma variável de contador aqui também, só para indicar quantas palavras eu tenho, né? Então, como aqui vai ser sempre diferente, então eu vou ter que o dicionário, né? Eu vou inserir a minha string s, né, no meu dicionário. Eu vou ter também, né, que o meu x vai ser igual ao x, y i vai ser igual ao meu y, e vou ter que inserir no map, né? Map string vai ser igual a meu i. Então beleza, tudo inserido. E o nosso count aqui, na verdade, a gente pode inicializar com nesse n aqui, porque o meu count vai ser mais útil quando eu for analisar aqui esta base aqui. Então beleza. Agora eu vou ter um inteiro m que eu vou ler, que vai ser referente à minha base do conhecimento, né? Que vai ser no máximo quantas palavras? 100. Então beleza. Eu vou ter um map, não, né? Um vetor da base do conhecimento, que vai ser o meu VB, vamos dizer assim. Então for int i igual a 0, i menor do que m, e mais. Eu vou receber minha string s, vou utilizar ela de novo. E eu vou ter que verificar, né? Se meu map.count s, né? Se eu, no caso, o mais importante, esse count verifica se eu tenho uma ocorrência aqui da string, né? Mas se eu não tiver essa ocorrência da string no meu map, então eu tenho que inserir no meu vetor e puxar, né? Então eu vou ter o meu v cnt igual a s
Não, VCNT não, né? V ponto. Pô, não, na verdade eu posso usar o contador, né? Ah, não, é o meu dicionário. Vou ter d.pushback s e eu vou incrementar meu contador, né? Que no caso eu tenho que inserir o ID. Então MPS vai ser igual a CNT++, que eu já incremento depois, enquanto eu já adiciono ali a identificação. E por fim eu vou ter o meu... Não, no caso vai ser o vetor de inteiro. Que eu falo que o meu bb.pushback inserir meu ID aqui da string s. Que eu já posso identificar ali por ID. Aí por fim eu vou ter minhas queries do inteiro f, né? Q e f. Eu vou mover isso aqui pra fora. Que aí no caso eu leio, né, meu inteiro Q, meu inteiro f e o while Q menos menos, eu faço uma query. O que essa query vai receber? Vai receber a quantia de palavras e a frase, né? Então eu vou ter então meu int... Ah não, né? Não é QK, né? Que é o K. Aí depois que é o F. Que aqui eu recebo o meu F. E aqui eu tenho o meu vetor de palavras, né? Então vector string VP, que vai ter F palavras. Então for int igual a 0 e menor do que F e mais. Eu vou ler. Ah não, no caso eu vou definir aqui uma string S novo para funcionar para minha leitura. E eu tenho que fazer aquela mesma verificação para adicionar no meu dicionário, certo? E agora depois disso, no caso conforme eu vou adicionando, eu já posso printar, né, essa palavra seguida de um espaço para já compor a minha resposta, certo? Agora eu tenho que verificar a quantia de palavras candidatas, né? Então, meu best vai ser igual a 0, que vai ser, no caso, o meu K, né? Que eu consigo satisfazer, por exemplo, ter 5 palavras antes da palavra candidata que eu escolhi. Então, meu best vai ser igual a 5, certo? Então, eu vou ter também a soma dos meus x e a soma dos meus y, certo? Então, como eu verifico se minha palavra é candidata ou não? Eu começo aqui do int igual a 0 e menor do que o meu f, que é a quantia de palavras. Não, no caso eu tenho que verificar se a palavra é candidata baseada na minha base de conhecimento, né? Que no caso é o m, né? E mais. Então, o que eu faço? Eu assumo que assim, o K mínimo que eu posso ter é 1, né? Uma palavra antes da minha palavra candidata. Então, como eu posso verificar isso daqui? Eu posso verificar se o meu i menos len é maior ou igual do que a 0, né? O meu len tem que ser menor ou igual a k, certo? Se for maior, então para. Então eu já tenho que retirar um do meu len. E no final eu já incremento para esse while aqui para utilizar um k maior. É por tipo, o que essa pergunta, ó? Se eu consigo satisfazer com um len determinado. E se eu não conseguir satisfazer, eu paro e decremento depois. Aí como que eu faço a verificação da palavra? Eu tenho que verificar se na minha string de... Ah não, no caso eu tenho que fazer de acordo com o VP, né? Aqui eu tenho que verificar se o meu VB de i-len é
igual a palavra que eu tô analisando, né? Isso é igual ao meu VP de i menos len, né? Que é o seguinte, eu tenho que verificar se o fim da minha frase, né? Que no caso é o meu VP, é igual ao... No meu i menos len, não, né? Aqui tem que ser... No caso da minha base de conhecimento que eu tô percorrendo, eu tenho que analisar, que é i menos len mesmo. Que eu tô percorrendo a minha base de conhecimento aqui, certo? Para verificar se, por exemplo, o Ars é candidato, então eu considero isso antes. Agora eu tenho que fazer a verificação da minha frase. A minha frase... Como é que eu faço a verificação da minha frase? Eu tenho que verificar o tamanho, né? No caso, o tamanho da minha frase é f. Então, f menos len. Então, temos len menos menos. Então, o len é o meu score, meu ranking atual, né? Então, se meu len for maior do que meu best, então eu tenho que meu best se torna meu len e soma de x se torna o x da minha palavra candidata, né? Que é minha palavra aí. Não, no caso eu tenho que fazer um map, né? X, MP, I, né? E sum de y é igual a y, MP, I. Beleza. Agora, caso contrário, né? Não, no caso contrário, eu tenho que os ranks sejam iguais. Então, ao invés de fazer a atribuição, eu somo. Porque eu tenho que fazer a soma de todas as palavras candidatas. Certo? Então, beleza. Então, aqui eu já tenho minhas palavras candidatas aqui, né? Porque no caso, o que importa das palavras candidatas é essa soma de x e y. Certo? Agora eu tenho que ver o meu best score e como é que fala? A minha resposta que eu posso ter, né? No caso, eu já posso fazer o seguinte: se eu não conseguir fazer nada com o meu K, né? Então eu posso já printar o asterisco, né? Que quer dizer que não tem nenhuma solução. Agora, se for diferente de zero, quer dizer que eu tenho uma possível solução. Então, agora eu tenho que percorrer meu dicionário, né? Que são as palavras que têm os pontos associados ali. Certo? Então, menor do que meu N e mais. Então, beleza. Meu best score aqui vai ser vai ser igual a zero. Então, meu score aqui nessa interação ao dicionário vai ser o x0 vezes a soma de x mais y. Não, yi, perdão. Vezes a soma de y, né? Cadê? E aqui xi também. Aí eu tenho que verificar. Se o meu score for maior do que o meu best score, eu falo que o meu best score é igual a SC e minha resposta se torna a minha palavra aí, né? E no final eu faço meu resp, né? No caso, minha resposta vai estar ali. Por que eu faço essa iteração para descobrir qual é a maior? Porque eu posso percorrer da esquerda e se eu tiver um empate, cadê? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Em caso de empate, o SBC escolherá a palavra mais comum, ou seja, que aparece primeiro no dicionário. Então, por isso que eu percorro do início ao fim. Então, beleza. Vamos ver se tem alguma coisa que eu escrevi errado aqui. Tem um colchete aqui sem querer. O que será que tá? vp.pushback. Ah. É o vector de string, né? Que é um vector de inteiro.
temos aqui o nosso K. Eu declarei como K1. Então, beleza. Não corrigindo aqui. Operator MP. Isso aqui. Ah, mas no caso eu tenho que... Não, no caso... Tô percorrendo na base do conhecimento, né? Então, como eu tô percorrendo nessa base... O que será que é o pronto aqui? Tô percorrendo na minha base, certo? Aí eu tenho que verificar o seguinte. Presta atenção. No caso, é o X de VT, né? Não, VT não, né? VB, que é a minha base do conhecimento. Naquela posição. Então, é VB aqui em todas. E aqui, ó, sumiu um colchete. Então, na escrita a gente vai alterar. VRESP. É o nosso dicionário, né? Então, aqui é o nosso dicionário. Aqui falta declarar, né? Nossa string S, nossos inteiros x e y. Então vamos lá. Agora buildou. Então, vamos começar a partir daqui, né? Que aqui é a nossa primeira consulta. Então, I love star. Love star piece. Vamos ver o que a gente fez de errado. Uma coisa que a gente não se atentou, na verdade, é que o nosso score pode ser negativo. Então, como a gente aqui, ó, no nosso problema aqui, ó, nosso score pode ser, cadê, ó? A gente pode ter, cadê onde que a gente pode verificar? A gente pode ter, porque, ó, a gente tem inteiros aqui, ó, menos 10 a terceira. A gente tem 10 a terceira elementos. A gente pode considerar, tipo, a gente tem 10 a terceira elementos de 10 a terceira. Então, a gente pode chegar ali até um menos 10 a nona. Então, vamos falar que nosso best que é igual a, assim, o mínimo, né? Que é igual a menos 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Menos 10 a nona. Então, vamos conferir aqui. Love Star Piece. Então aqui temos dois problemas aqui. Como eu defino aqui espaço, né, já pro meu vetor, então eu posso retirar aqui esse F aqui, porque eu tô dando pushback aqui embaixo. E eu tenho aqui o return. Então vamos ver se dá certo. Vamos conferir. I love Star Trek, que é o que eu esperava. Então temos aqui 3, this is the piece. 4, Star Trek is very asterisco. 3, Star Wars. Então, bateu. Então era mais esse problema que eu tinha esquecido do return e como código muito grande eu fiz confusão ali na definição do vetor. Então, vamos lá. Submeter code. L. Então vamos submeter. Aí vai estar em QE. Mas vamos ver se vai demorar tanto que nem o não, parece que não, já começou a rodar os casos de teste ali. 9. Tá pulando de pouquinho em pouquinho.
Teste 18 ainda. Tá andando de 3 em 3. Acho que talvez tenha muita gente fazendo contest aí nesse fim de semana. Então, deve estar demorando por conta disso. Mas vamos ver, provavelmente passa. Passou. Então, pessoal, essas questões são as questões que eu pretendia trazer aqui no Upsolving. Essa foi uma prova mais difícil do que as edições anteriores. Então, assim, se não ficou claro alguma parte, alguma questão, vocês podem mandar mensagem no grupo de estudos, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos e até mais.